você adorar a imagem de escultura. Idolatria não está restrita somente a adorar uma imagem ou tê-la na sua casa, mas idolatria ela está de uma forma mais ampla, ou seja, tudo aquilo que eu coloco acima de Deus, seja carro, seja status, seja casa, seja família, seja bens materiais, tudo aquilo que eu coloco acima de Deus é idolatria e é reprovado pelo Eterno. Mas não é sobre a idolatria que eu venho vos falar nesta noite. A idolatria apenas serviu como pano de fundo para que eu possa trazer uma mensagem aos seus corações. E eu gostaria de vos falar e intitular esta mensagem dizendo uma frase que para alguns até pareça meio estranha, mas a frase que eu vou mencionar neste momento tem a ver com as experiências que eu, como servo de Deus, durante 28 anos tenho tido durante toda a minha caminhada. E a frase que eu vos trago nesta noite, a mensagem que eu vos trago nesta noite é que Deus não fica em silêncio. Deus não fica em silêncio. Esta é a mensagem que eu gostaria de forma rápida vos trazer nesta oportunidade. Primeiro, quando nós analisamos o Salmo de número 115, nós vemos o salmista enaltecendo a majestade, o poder de Deus. Ele fala do amor de Deus, ele fala da grandeza de Deus e ele também fala da fidelidade. Mas alguns que com certeza olhavam para ele, perguntaram dizendo: amigo, onde está o teu Deus? Nós temos aqui os nossos deuses sendo representados por essas esculturas de ouro, de prata, mas nós não olhamos, nós não contemplamos você adorar nenhum Deus. Portanto, onde está o seu Deus? E o salmista então começa a meditar nessa pergunta, ele começa a olhar e estar rodeado por tão grande idolatria, e ele começa a descrever das características dos deuses que eles serviam, os deuses que eles adoravam. E aí ele diz: olha, esses deuses, eles têm boca, mas não falam, eles têm olhos, mas eles não conseguem ver, eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm nariz, mas não conseguem cheirar, eles têm mãos, mas não conseguem apalpar, ele tem pés, mas não consegue andar, e som algum sai da sua garganta. Ou seja, o que o salmista quis se referir neste salmo é que na imagem de escultura, nos ídolos dos povos pagãos, não havia vida, não havia vigor. Os deuses eram carregados por ele nas costas, os deuses não poderiam fazer nada por eles. Mas aí então ele começa: nós confiamos e nós acreditamos em um Deus que tem boca, aleluia, e um Deus que fala, aleluia. Nós confiamos em Deus que tem nariz e cheira, glória a Deus. Nós confiamos em um Deus que tem ouvidos e ouve, aleluia. Nós temos um Deus que tem mãos e consegue abençoar o seu povo, consegue abençoar a sua igreja, consegue ouvir as orações do momento oportuno. Esse é um Deus que caminha, e hoje, nessa noite, Ele está aqui caminhando no nosso meio e dizendo: eu estou vivo, eu sou verdadeiro. Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus. Nós servimos a um Deus que não fica em silêncio. Alguns até comentam que Deus muitas das vezes fica em silêncio, mas eu acredito que Deus não fica em silêncio. Porque se eu dissesse que Deus fica em silêncio, feriria os princípios da palavra cristã, da palavra de Deus. Porque então afirmamos muitas das vezes que Deus, Ele fica em silêncio? Ora, a Bíblia registra homens inspirados pelo Espírito Santo, mas muitas das narrativas que eles escreveram, eles utilizaram linguagens humanas para que nós pudéssemos entender a pessoa de Deus. Porque como nos diz um certo hino, como explicar Deus? Como? Ou melhor, ninguém explica Deus, e é verdade. Como explicar o transcendental? Como explicar a majestade de Deus? Como explicar o grande amor de Deus?
Como explicar alguém que outrora estava nas drogas, estava distante de Deus, mas um dia o Senhor o resgatou, o libertou das drogas e o trouxe para este lugar? Como explicar este Deus? Esses homens da Bíblia muitas das vezes usaram linguagens para que eu e você pudéssemos entender a palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus ele ri, Deus ele zomba, Deus se entristece. Isso são linguagens humanas que o escritor escreveu para que eu e você pudéssemos entender a mensagem. E como explicar essa dimensão espiritual? E quando nós analisamos também a Bíblia Sagrada, ela é cheia de comparações. Por exemplo, quando o apóstolo João estava na ilha de Patmos, ele disse que de repente ele foi arrebatado em espírito e viu um homem cujos cabelos eram brancos como a lã ou como a neve. Não que ele tinha neve sobre os seus cabelos, ou que os seus cabelos eram como lã, não, aliás, eram lã, mas como lã. É uma comparação que o apóstolo João tentou explicar, porque ele disse que quando ele viu a glória de Deus, ele caiu aos seus pés como morto, porque ele não aguentou a glória e majestade de Deus. E ele continua, ele diz que os seus pés são como latão reluzente, e os seus olhos eram como chamas de fogo. São comparações. Tudo isso para que eu e você pudéssemos entender o texto bíblico. Deus sempre usou a história humana, Deus sempre utilizou o cotidiano das pessoas para poder falar e para poder fazer a sua vontade. Por exemplo, o povo de Israel clamou inúmeras vezes por salvação, por libertação, estavam cativos no Egito mais de 400 anos. Deus ouviu a oração do seu povo, Deus o libertou do Egito com mão forte, abriu o mar vermelho, sustentou-os no deserto e fez habitar na terra prometida. Se nós afirmamos que Deus fica em silêncio, como explicar esta ação de Deus no deserto para com Israel? Ana solicitou e pediu a Deus um filho, e no momento certo Deus ouviu a oração daquela mulher e concedeu a ela um filho. Ela era uma mulher estéril, não poderia gerar filhos, mas o Senhor, Criador do universo, abriu a madre daquela mulher e ela concebeu a luz e deu a um lindo filho chamado Samuel. O rei Salomão pediu sabedoria a Deus e ele foi considerado o homem mais sábio de toda a terra. A própria rainha de Sabá ficou encantada pela sabedoria de Salomão. Era o homem mais sábio de toda a terra, até que chegou Jesus. Jesus então tomou o lugar de Salomão. Jesus é o homem mais sábio de todo o planeta. O que mais? Elias pediu vitória diante dos profetas de Baal. Ele pediu fogo do céu e Deus respondeu com fogo. A irmã que me antecedeu neste culto, ela testemunhou daquilo que Deus fez com a sua filha. Deus a curou, Deus ouviu a oração da igreja, Deus ouviu a oração da sua serva e Deus respondeu, porque Deus não fica em silêncio. Há quem diga que Deus não falou no período de 400 anos entre Malaquias e os evangelhos, mas o que nós temos neste período foi o exercício, foi a extinção temporária do ministério profético em Israel. Mas sabe o que foi criado neste momento dos 400 anos, sem que não houvesse o ministério profético em Israel? A Bíblia Sagrada, ela foi traduzida do hebraico para o grego, e a palavra de Deus, ela foi conhecida a todos os povos. Deus falou por meio da sua palavra. É verdade que esse período também é marcado por grandes tribulações, é verdade, mas vamos extrair dessas grandes tribulações coisas boas, que é
a palavra de Deus. Deus sempre falou, Deus sempre não deixou os seus servos na mão. Deus sempre fala de diversas maneiras e nós iremos falar um pouquinho nesta noite. Deus falou também no Novo Testamento, quando João Batista ergue os seus olhos, ele contempla um homem chegando diante dele e ele tem a certeza em seu coração que aquele homem era o Messias esperado em Israel. E ele diz: está vindo aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Deus estava falando naquele tempo, dizendo que a salvação estava chegando e que o povo precisava se arrepender dos seus pecados. Deus falou também por intermédio de seus discípulos, de seus apóstolos, quando Pedro e João estavam indo diretamente ao templo para orar. Nos diz a palavra de Deus que estava ali um aleijado, um coxo, diante de uma porta muito linda chamada Formosa. E alguns escritores dizem que essa porta era banhada a ouro e que ela reluzia ao sol. Diante dessa porta tinha uma grande necessidade, um coxo estava ali e o que ele deveria fazer todos os dias, o que ele podia fazer todos os dias, era simplesmente pedir esmola. Pedro e João olham para si, olham para o seu bolso e dizem: olha rapaz, nós não temos um tostão aqui, nós não temos nada para te dar, nós não temos dinheiro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta, 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 levanta e anda. Nos diz a palavra de Deus que o homem pulou, saltou e glorificou a Deus, porque Jesus, porque Deus falava também por meio de seus apóstolos. Glória a Deus. Deus falou também para Estevão, quando Estevão estava diante de uma grande perseguição. Ele estava sendo apedrejado por amor à palavra de Deus. Ele estava já caído e já prostrado, quando de repente ele olha para os céus e contempla Jesus à destra de Deus. Quem sabe naquela visão ele disse: vem Estevão, eu estou contigo, estou te aguardando, porque eu falo contigo. Aleluia, vem para cá, vem para casa, porque fosses fiel. Aleluia. Ele foi o primeiro mártir da igreja cristã. Quantos estão entendendo a mensagem? Amém. Aleluia. Queridos, diante da grande perseguição do Império Romano, estou falando ainda do Novo Testamento, havia um grande perseguidor na igreja, Paulo. A igreja estava orando. Ninguém poderia suportar Paulo, ninguém poderia aguentar a grande perseguição oriunda por Paulo. Mas um dia este homem, em direção a caminho de Damasco, nos diz a história que ele teve encontro com Cristo. E ele se tornou o maior missionário de todos os tempos. Por quê? Porque Deus ouviu a oração dos seus filhos. Deus não está em silêncio. E Ele está no controle de todas as coisas. Não há nada impossível diante da sua presença, diante da sua majestade. Não há nenhum obstáculo, não há barreira, não há macumba, não há feitiçaria. Crente não pode ter medo dessas coisas. Não há praga alguma que possa resistir ao poder de Deus e à sua majestade. Porque Deus não fica em silêncio e zela pelos seus filhos. Agora vem uma grande pergunta: como nós podemos pregar e anunciar as boas novas de salvação se tivermos em nossa mentalidade que Deus, Ele fica mudo, Ele se emudece diante dos momentos que nós mais precisamos dele? Como é que nós podemos anunciar o Evangelho se nós muitas das vezes nos auto-vitimamos e dizemos: o Senhor não fala comigo? Como você pode pregar a palavra de Deus se é esta mentalidade que você tem do divino, do transcendental? Que testemunhos aí você podemos contar às outras pessoas se nós mesmos não temos intimidade com Ele? Porque só sabe que Deus não fica em silêncio quem tem intimidade com Ele, quem é amigo dEle,
quem está junto dele, aí sim, você pode dizer que Deus não fica em silêncio. Como nós podemos alcançar vidas para Cristo se nós estamos mortos espiritualmente e já não ouvimos mais a sua voz? Quem está morto não ouve, quem está morto não vive, quem está morto não faz nada. Nós não conseguiremos ouvir a voz de Deus se nós estivermos mortos para Ele. Mas esta noite o Espírito Santo de Deus vivifica cada um de nós, nos torna vivos, para que Deus fale diretamente aos nossos corações. Que pai é esse que fica mudo diante de seus filhos que ama? Nós pregamos que Deus é amor, nós pregamos que Deus nos ajuda, e na hora da dor nós dizemos: não, Deus não está falando comigo. Que Deus é esse? Não é o mesmo Deus que eu sirvo. Uma certa oportunidade, meu pai ficou quase 2 anos sem falar com a minha irmã, debaixo do mesmo teto. Aquilo foi tão marcante na minha vida e para mim, que até hoje eu lembro, quando minha irmã queria falar com meu pai, ela dizia: fala, e disse para o meu pai tal coisa. Nós íamos lá e dizer: pai, a minha irmã Néia disse tal coisa. Diz para ela que não está aqui. Que situação, um pai terreno não poder falar com a sua filha, estando de mal, estando brigado. Mas Deus não é assim. Deus fala conosco, porque nos ama, porque nos ama. Aleluia! Muitas das vezes nós afirmamos que Deus, Ele está em silêncio, porque obviamente nos sentimos tristes, sozinhos. É verdade. Muitas das vezes nos sentimos no deserto, muitas das vezes nos sentimos tão só, olhamos de um lado para o outro, não encontramos nenhum amparo, não encontramos ninguém para nos consolar, para nos ajudar. Muitas das vezes estamos sem esperanças, e isso, claro, e muitas das vezes, em algumas circunstâncias, é normal, mas não pode virar rotina. Muitas das vezes estamos, neste momento, tristes, amargurados. Nós somos falhos e carentes da misericórdia de Deus, mas o Deus que nós servimos, como foi falado, Ele tem boca e fala com os seus filhos com amor. E se Ele fala é porque nos ouviu, e Ele nos contempla dia após dia. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece as intenções do nosso coração. As suas mãos nos abençoam todos os dias, e a sua presença está conosco. Ele não precisa ser carregado, mas Ele nos carrega nos braços quando estamos cansados. Você pode glorificar a Deus? Como Deus fala? Então me diga, irmão Pedro, como Deus fala? Porque eu não aguento mais, eu quero ouvir a voz de Deus falando ao meu coração, falando à minha vida. Como Deus fala? Ao acordar pela manhã, quando você está acordando com um bafo de onça tremendo, o Senhor te diz: bom dia, meu filho, mais um dia de vida te concedo, porque te amo. Deus fala conosco já no amanhecer. Deus fala conosco por meio de sua criação. Hoje, por exemplo, está uma lua linda, maravilhosa, foi feita por Deus, pelas mãos de Deus. Salmos no capítulo 19, versículo 1 nos diz o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Deus fala por meio de sua palavra. Quando nós meditamos na palavra de Deus, Ele também fala conosco. Eu estou lendo neste momento Atos dos Apóstolos. Todas as vezes que eu leio Atos dos Apóstolos, eu fico alegre, eu fico cheio da graça de Deus, eu choro, porque grandes coisas o Senhor fala conosco mediante a sua palavra. Mas como é que nós podemos querer que Deus fale conosco, se muitas das vezes nossa Bíblia está lá enferrujada na estante, e nós só pegamos no final de semana para ver o culto, e olhe lá ainda. Como nós queremos ouvir a voz de Deus,
se nós não lemos a sua palavra. Deus fala diretamente conosco, mediante o seu Espírito Santo. Você está lá lavando a louça, dirigindo, orando, cantando, e Deus fala com você. Deus fala por meio de profecia, vindo diretamente dos céus. Há ainda a profecia que vem dos céus, não é profetada. Não são falsos profetas, mas há profecias que vêm quentinho do céu e nos encoraja, e nos dá graça, e nos dá vitória. Amém. Deus fala por meio de nossa família, Deus fala por meio de nossos irmãos, Deus fala por meio de nosso pastor, Deus fala de diversas formas conosco. Deus fala conosco no meio do deserto, no momento da dificuldade. E Ele falou com Agar, quando ela estava lá no deserto. Deus falou: porque choras, porque o menino chora. Aleluia, tenho eu um grande projeto para realizar na vida do teu filho. Deus ouve a oração dos seus. Deus fala conosco por canções inspiradas pelo Espírito Santo. Deus fala conosco mediante testemunhos maravilhosos que nós, por exemplo, ouvimos nesta noite. Testemunhos que edificam, testemunhos que exaltam a soberania e a majestade de Deus. Pessoas que eram viciadas em drogas, na prostituição, estavam nos prazeres desenfreados da carne, mas hoje ocupam esses lugares e hoje proclamam a palavra de Deus para que outras vidas possam ser libertas pelo poder do Evangelho. Aleluia! Glória a Ti, Senhor! Aleluia! E Deus falou conosco nesta noite. Deus fala neste momento e diz que Ele não está em silêncio. Ele está ouvindo as nossas orações, o nosso clamor, a nossa necessidade, tudo aquilo que precisamos. Deus nos ouve e no momento certo Ele nos responderá e nos abençoará grandemente. Escute, Deus não está em silêncio. Nós é que muitas das vezes não queremos ouvir. Muitas das vezes não estamos sensíveis para ouvir a sua voz. Deus está falando todos os dias, a todo momento, mas nós já não conseguimos ouvir a sua voz, porque muitas das vezes nós não queremos ouvir o que precisa ser dito, mas nós queremos ouvir aquilo que nós desejamos. Então ouça a voz de Deus essa noite. Ele fala conosco. No versículo 8, para encerrar, no Salmo 115, nos diz que tornam-se semelhantes a Ele os que fazem todos os que nele confiam. Isso quer dizer que aquele que não confia em Deus, aquele que acredita que Deus fica em silêncio, ele não fala, ele não anda, ele não apalpa, ele não ouve, é semelhante aos ídolos. Mas assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nesta noite Ele irá te ressuscitar. Aleluia. E você ouvirá a voz de Deus. Aleluia. Amém? A igreja não é lugar para mortos, a igreja é lugar para vivos. A Bíblia diz que no início Deus enviou, ou melhor, o Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Isso quer dizer que indica movimento, indica ação. E nessa noite o Espírito Santo de Deus renova as nossas forças espirituais para ouvirmos Deus falar, para ouvir a voz de Deus. Engraçado, lembro-me agora quando Deus falava lá no Monte Sinai. O monte fumegava, os montes estremeciam. Israel disse: olha, Moisés, não deixe Deus falar conosco, porque se Deus falar conosco, nós morremos, porque a glória de Deus é muito grande, a glória de Deus é tamanha. Moisés, fale tu com Deus, e Deus fale por ti a nós, porque nós somos tão pecadores que nós cairemos mortos aqui, porque estamos distantes da vontade de Deus. Queridos, para encerrar, Deus não está em silêncio. Seja qual for a sua dificuldade, Ele está dizendo: não temas, eu te ajudo, eu te fortaleço, Aleluia. eu te dou graça, Aleluia. eu te dou vitória. Glória a Deus.
Sejam quais forem as barreiras, irmão Luizinho, sejam quais forem as barreiras, sejam quais forem os obstáculos para a obra missionária, Deus as derruba. Deus passa por essas barreiras e o Evangelho alcança vidas, porque Ele não está em silêncio. Ele fala com mais que um pecador, Ele fala com o maior pecador que nós conhecemos, e Ele resgata, transforma, liberta e traz para este lugar para glorificar o seu nome. E além do mais, Ele enche do seu Espírito Santo e capacita o passo ao alto. Vamos nos colocar em pé.